Imagina só, voltar no tempo e desembarcar no Brasil de 1924. Um país em plena transformação, onde o antigo e o novo se encontravam a cada esquina. O país era um lugar de contrastes gritantes, um mosaico vibrante, tecido com fios de progresso e pobreza, onde a opulência das elites coexistia com a miséria das favelas. Tradição e transformação caminhavam lado a lado. Os ecos da Primeira Guerra Mundial ainda ecoavam pelo mundo, afetando economias e sociedades. E o Brasil, apesar da distância geográfica do conflito, se viu navegando pelas correntes de mudança que varriam o planeta. As influências externas moldavam a cultura e a política do país. O ano de 1924 marcou um ponto crucial na história brasileira, um período de convulsão social, econômica e política. Protestos e greves eram comuns, refletindo o descontentamento popular. Enquanto o país lidava com o legado da escravidão, a ascensão de novas indústrias e as dores de crescimento de uma nação que buscava seu lugar no palco mundial. As fábricas surgiam, trazendo empregos, mas também desafios. Para os brasileiros comuns, a vida era uma mistura de dificuldades e esperança, tradição e modernidade. As famílias se adaptavam às mudanças, mantendo suas raízes enquanto olhavam para o futuro com otimismo. Nas cidades vibrantes, como Rio de Janeiro e São Paulo, o burburinho do progresso era palpável. As ruas estavam sempre cheias de pessoas apressadas, carros e bondes, todos se movendo em um ritmo frenético. A modernidade estava em cada esquina, com lojas, escritórios e residências surgindo rapidamente. O ar era denso com o som das construções, enquanto novos edifícios se erguiam para acomodar a crescente população urbana. Trabalhadores incansáveis, com suas ferramentas e máquinas, moldavam o horizonte das cidades, transformando paisagens antigas em novos centros de atividade e inovação. As ruas, iluminadas por lampiões elétricos, lançavam um brilho quente sobre os cafés elegantes e teatros que enfeitavam as avenidas. À noite, a cidade ganhava uma nova vida, com pessoas se reunindo para socializar, assistir a espetáculos e desfrutar da vibrante vida noturna. No entanto, para além dos centros urbanos, existia um outro Brasil. Um Brasil onde a modernidade ainda não havia chegado com tanta força e onde a vida seguia um ritmo mais tranquilo e tradicional. O vasto interior era uma colcha de retalhos de cafezais a perder de vista, as famosas fazendas, e pequenas propriedades onde a vida seguia em um ritmo mais lento. As plantações de café dominavam a paisagem, com fileiras intermináveis de arbustos verdes que sustentavam a economia local. Para os milhões que labutavam nessas terras, a vida era muitas vezes difícil e implacável, com seus dias regidos pelos ritmos das estações e pelas demandas dos seus patrões. O trabalho era árduo, mas havia uma profunda conexão com a terra e uma resiliência que definia o espírito dessas comunidades rurais. O Brasil de 1924 era extremamente dependente da agricultura, com o café como a espinha dorsal da sua economia. As vastas plantações de café se estendiam por todo o país, especialmente no Sudeste, onde o clima e o solo eram ideais para o cultivo. O aroma dos grãos de café recém-torrados impregnava o ar em cidades portuárias como Santos, onde a atividade frenética das torrefações e dos armazéns era constante. O café não era apenas um produto, era uma parte essencial da identidade brasileira. Enquanto navios do mundo inteiro chegavam para carregar essa preciosidade, esses navios levavam o café brasileiro para mercados distantes, conectando o Brasil ao comércio global e trazendo riqueza para o país. No entanto, essa dependência de um único produto tornava a economia brasileira vulnerável às oscilações do mercado internacional. Qualquer queda nos preços do café poderia ter consequências devastadoras para a economia nacional.
Além da agricultura, indústrias como a têxtil, a de alimentos e a manufatureira começavam a surgir, principalmente no Sudeste. Essas novas indústrias representavam uma tentativa de diversificar a economia e reduzir a dependência do café. Essas indústrias nascentes atraíam trabalhadores de áreas rurais, atraídos pela promessa de uma vida melhor nas cidades. A migração em massa para os centros urbanos transformou a paisagem social e econômica do Brasil. Contudo, as condições de trabalho nessas primeiras fábricas eram geralmente precárias, com longas jornadas, baixos salários e regulamentações de segurança limitadas. Os trabalhadores enfrentavam desafios diários, mas também alimentavam a esperança de um futuro mais próspero. A sociedade brasileira em 1924 era profundamente estratificada, com uma divisão brutal entre a elite abastada e a massa empobrecida. O legado da escravidão, abolida apenas algumas décadas antes, ainda lançava uma sombra sobre o país, moldando as relações sociais e perpetuando desigualdades. Apesar dos desafios sociais e econômicos, o brasileiro se agarrava à sua cultura vibrante e suas tradições. Música, dança e contação de histórias desempenhavam um papel essencial na vida cotidiana, proporcionando consolo e entretenimento. O samba, com seus ritmos contagiantes e letras apaixonadas, ganhava popularidade nas cidades, enquanto nas áreas rurais, a música folclórica tradicional e as danças continuavam a prosperar. A educação em 1924 permanecia um privilégio para poucos. A maioria da população, especialmente nas áreas rurais, tinha pouco acesso à educação formal. As taxas de alfabetização eram baixas, prejudicando a mobilidade social e perpetuando o ciclo da pobreza. No entanto, em meio a esses desafios, havia um reconhecimento crescente da importância da educação. O governo começou a investir na expansão do acesso à escolarização, principalmente nas áreas urbanas. Intelectuais e reformadores defendiam reformas educacionais, enfatizando a necessidade de um sistema educacional mais inclusivo e equitativo. O ano de 1924 testemunhou agitação política e social significativa no Brasil. A nação estava no meio da República Velha, um período marcado por governo oligárquico, corrupção política e desigualdade social. Em julho de 1924, um grupo de militares, conhecidos como tenentes, iniciou uma revolta em São Paulo, exigindo reformas políticas e sociais. Embora mal sucedida, a Revolta Paulista de 1924, juntamente com outras revoltas semelhantes, expôs as tensões profundas e a insatisfação que fervilhavam sob a superfície da sociedade brasileira. Avançando um século, o Brasil de 2024 é uma nação completamente diferente. O país passou por uma transformação extraordinária, evoluindo de uma economia agrária para um player importante no cenário global. Avanços tecnológicos, urbanização e progresso social remodelaram a paisagem e a vida do seu povo. O Brasil de hoje ostenta uma economia diversificada, com indústrias que vão desde tecnologia e finanças até manufatura e turismo. O país fez avanços significativos na redução da pobreza e da desigualdade, embora desafios persistam. A educação e a saúde melhoraram, e os brasileiros desfrutam de um padrão de vida mais alto do que seus antepassados de um século atrás. Apesar do progresso alcançado, o Brasil ainda luta contra os legados do seu passado. A desigualdade social, as tensões raciais e a corrupção continuam sendo desafios. As lições aprendidas com as lutas e triunfos do último século podem servir como guias valiosos à medida que o Brasil navega pelas complexidades do século XXI. Compreender os desafios enfrentados pelos brasileiros em 1924 fornece um contexto valioso para lidar com as questões contemporâneas. A luta por justiça social, oportunidades econômicas e representação política continua,
lembrando-nos de que o progresso é uma jornada contínua, não um destino. Olhar para o Brasil de 1924 oferece um vislumbre de uma nação à beira da transformação. Era uma época de dificuldades e esperança, tradição e modernidade, uma época que lançou as bases para o Brasil que conhecemos hoje. À medida que o Brasil continua a evoluir, carrega consigo a resiliência, a criatividade e o espírito vibrante do seu povo. Um testemunho da força duradoura da resiliência humana e da crença inabalável em um futuro mais brilhante.